Olá, pessoal, eu sou a Renata Freires. Eu sou a Elis. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso RHF Talk. E hoje com um convidado muito especial, Fabiano Leite, escritor, mentor, palestrante. Foi palestrante na nossa convenção do ano passado, que foi um sucesso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvi-lo. Vamos falar sobre um tema muito comentado hoje por todo mundo, nas redes sociais, nas conversas, nos eventos de network chamado Resiliência. E eu tenho certeza que ele vai agregar muito aí na vida de todos vocês que estão nos assistindo. Fabiano, obrigada por aceitar o convite. É um prazer estar contigo novamente. Bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado, Elis. Será uma alegria. E como eu tenho o costume de dizer, quem aprende mais, erra menos. Então nós vamos colocar aqui nessa mesa bastante informações para errar menos. Sim, Nós é o objetivo. Já erramos muito, então temos que diminuir, né? Uhum. Será uma honra estar com vocês aqui. Que bom. E nos conte, né? Quem é o Fabiano? Como que você se tornou, né, essa pessoa que hoje passa conhecimentos, mensagens, ajuda tantas pessoas aí a superarem traumas, a crescerem profissionalmente, pessoalmente, né? Como que você, com quantos anos você começou? Quais suas formações? Enfim, nos conte. Então, tenho 40 anos. Eu comecei com 19 para 20 anos nesse meio, nesse ecossistema de treinamentos. Sim. Mas sempre existe um passado antes. O Fabiano que existe hoje é totalmente diferente do Fabiano de 2004 e 2005. Por quê? Quando você não tem um P de pai, você perde o P de proteção. E quando você perde o P de proteção, você automaticamente vai receber 4 tipos de dores: rejeição, abandono, sentimento de traição. Vamos recapitular: rejeição, abandono, sentimento de traição e humilhação. Por quê? O Fabiano Leite não teve esse P de paternidade, porque o meu pai, ele foi um alcoólatra. Uhum. Meu pai estava com o corpo presente em casa, mas não estava. Então, Sim. gerou esse sentimento de traição, de humilhação, sentimento de abandono. E o Fabiano cresceu numa ambiência totalmente torta, estranha, com coisas complicadas, vamos dizer assim. E essa ambiência venceu na época. Então, abre aspa e fecha com essa frase: a ambiência costuma vencer. Se a pessoa fica 30 dias com um desanimado, daqui a pouco ele está desanimado também. Isso é verdade. Se ele ficar 30 dias com um mentiroso, daqui a pouco ele está mentindo também. Mas se ele andar com pessoas prósperas, pessoas que têm visão, pessoas que acreditam, pessoas que têm fé, essa ambiência vai vencer. E na época, infelizmente, gerou um Fabiano inseguro, lembrando que tudo começa na infância. Fabiano inseguro, medroso, Fabiano reprovou 3 vezes a 3ª série. Olha só. Sim. Me considerava, então, uma pessoa ignorante intelectual. E esse Fabiano, até 2005, viveu essa vida, sem resiliência. Aliás, foi o tema, né, que nós trabalhamos o ano passado. Sim. E desde já eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar na convenção de vocês o ano passado, e eu falei sobre resiliência. Resiliência. Exatamente. E segurando um pouquinho a fala da infância, posso compartilhar algo sobre resiliência? Claro. Sim. Olha só que interessante. É uma palavra que hoje está no ecossistema, todo mundo falando, mas resiliência, afinal de contas, o que é? A resiliência é você aprender a recomeçar todos os dias, se manter forte no meio de grandes desafios, porque o ser humano,
ele não tem problema. Ele tem desafios. Fabiano, peraí, não entendi. Gerou uma confusão aqui na mente. Eu não tenho problema? Não, você tem desafios, no plural. Problema, só 2. A morte ou alguma doença incurável, entre aspas. Né, entre aspas. Alguma doença incurável ou a morte. Depois disso, são desafios. E todo desafio é possível ressignificar. É possível você sair dela e entrar num estado de prosperidade e mudar isso. Então, a resiliência, eu quero falar aqui 3 coisinhas rápidas sobre ela e os seus benefícios. Ser resiliente. O que é? O que é ser resiliente? Primeiro, o resiliente tem uma missão para lutar. Toda pessoa forte. Ah, Fabiano, então, não tem fraqueza? Não, é normal. O ser humano, a palavra ser humano, no grego significa um ser fadado de emoções e um ser feito de barro. Então, todos nós temos as nossas limitações. Um dia, Elis, você acorda feliz, outro dia você acorda triste. É normal. Uhum. O que não é normal é passar 20 dias triste. Todos os dias, né? Ansiedade, um dia assim, não, quando algo sai do controle, normal. Mas passar 30 dias já no estilo de vida já é totalmente errado. Então, uma pessoa resiliente, ela tem uma missão para lutar. E perceba uma coisa, quem tem uma missão erra menos. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Escolhe aí, Elis e Renata, um filme de guerra que vocês já assistiram, por favor. Um filme que vocês possam lembrar agora. O Resgate do Soldado Ryan. Até o Último Homem. Até o Último Homem e o Soldado. Perfeito. Perceba uma coisa. Quando do lado, Tom Hanks, se não me engano, né? E o rapazinho lá do filme do Último Homem, não sei o nome, mas tudo bem. Cada um deles, quando eles estão na guerra, eles não lembram da depressão, não lembram da tristeza, da insegurança, do medo. Então, quando você tem uma missão para lutar, você erra menos. E te fortalece. Isso gera resiliência. Segundo princípio aqui, a resiliência está debaixo também do foco. Foco é você mirar em algo. Se eu mirar agora nesse azul aqui, eu estou focado. E tudo que você coloca foco evolui, expande, cresce. Se eu colocar foco na depressão, vai expandir, vai evoluir. Se eu colocar foco na tristeza, vai evoluir. Se eu colocar foco na alegria, vai evoluir. Então, tudo que eu coloco o foco, ele vai crescer. Então, foco é você mirar. Então, a pergunta é, onde eu estou mirando? Coisas boas, evolução. Se colocar e mirar em coisas ruins, vai regressar. Então, tudo que coloca foco, expande. Então, a resiliência também depende muito de foco em coisas certas. E terceiro passo da resiliência é ter um coração perdoador. Quanto mais você perdoa, mais forte você fica. Olha que interessante. Então, são 3 princípios da resiliência. Mas quais são os benefícios? A resiliência te gera confiança. Como é bom ser confiante. Muito. Né? Gera convicção. Segunda coisa que a resiliência gera: autoridade. Diploma ajuda muito, mas o que te entrega autoridade são as guerras vencidas. Quantas guerras você, Renata, Elis, vocês venceram? E isso gerou autoridade que o diploma ajuda, mas não chega. Então a resiliência gera confiança, gera autoridade e gera credibilidade. Sim. A credibilidade pode te levar em lugares que sem ela não chegaria. A credibilidade vale mais do que poder, sucesso, fama e dinheiro. Então olha que coisa linda. O poder da resiliência. Mas voltando lá para o Fabiano lá atrás, que não era resiliente. Sim. Fabiano inseguro, medroso. Aliás, o ser humano, ele tem 27 emoções comprovadas pela ciência dentro de si. É Já- muita coisa. Bastante. Já assistiram aquele desenho chamado Divertidamente? Sim. Você lembra de alguma emoção lá? Todas. Tristeza, ansiedade, raiva, O nojinho? É, né? nojinho. Tem a nojinho. Isso.
ansiedade, etc. Se não me engano, era 8 ou 9, alguma coisa assim. Agora imagine ter 27 emoções dentro de si, comprovado pela ciência. E a primeira emoção que surgiu foi o medo. O medo. Agora, olhando pela Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, aparece a emoção chamada medo aparecendo lá. E o medo é complicado. Por quê? O medo gera sonolência. O medo, ele te paralisa. O medo tira um poder muito grande para o ser humano evoluir, que é a ousadia. E o Fabiano era medroso. O Fabiano tinha muitos complexos por causa de uma infância mal estruturada. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no Fabiano, mais ainda. O Fabiano aqui estava com 18, 19 anos. Deixa eu voltar no Fabiano lá atrás, no ventre da mãe. Por quê? Todo líder, ele tem que cuidar das emoções e entender um pouco do passado. Porque muitas vezes a nossa genética ou epigenética, de lá atrás, os nossos antepassados, viveram uma vida, passaram situações que não estou aqui para culpar ninguém, mas talvez possa estar respingando em nós. Um exemplo, quando nós estamos no ventre da mãe, nós somos alimentados pelo cordão umbilical, fato, mas pelo tronco cerebral passa as emoções da mãe para a criança. Agora imagine se a mãe, com todo respeito, não estou aqui para culpar ninguém, porque quem gera uma culpa, quem acusa, pouco ama. Quem pouco ama, pouco perdoa. E quem pouco perdoa se torna um juiz. E se torna um juiz, não merece a misericórdia. Então nós temos que ser amigo da misericórdia, porque um dia também eu posso precisar dela. Mas olha só, passa as emoções da mãe. Passa para a criança. Então a criança já vem para esse mundo sofrendo já. A minha mãe passou várias dores para mim por situações, né, que também ela passou. Não culpo ela porque ela também só replicou de algo que ela recebeu. Uhum. Aí vem o Fabiano, não tem segurança na ambiência tóxica, ele cresce revoltado. E aí eu busquei 4 segmentos para tentar aliviar a minha dor. Posso contar um pouquinho do meu testemunho? Pode, com certeza. O primeiro movimento que eu participei foi para o mundo do rock. Eu não vou contar a banda aqui, é uma banda conhecida nos Estados Unidos, mas era uma banda cover. E eu tentei imitar esse camarada, deixei meu cabelo crescer e tentei me preencher no vazio que tinha, no caso, dentro de mim, com bebidas e várias situações, e nada preencheu. Falei, quer saber, o mundo do rock não me preencheu, eu vou entrar em outra área. Totalmente oposto. Entrei pro pagode e pro axé. Bem diferente. Total. Rock. Totalmente. 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 Total. Incoerente. Mas tá bom. Não preencheu também. Aí entrei para um terceiro movimento. O que você acha, Renata? Do reggae. Não. Não. Elis? Emo. Nossa, pela primeira vez eu ouvi isso. Gente, deixa eu olhar para você. Emo. Foi a primeira vez que eu ouço falando que eu era Emo. emo. Não chegou foi. nesse nível ainda não. Eu entrei para o movimento country. Eu me tornei presidente de grupo country na época de 2003 a quase 2005, no início ali, que no Brasil foi uma febre a música sertaneja. Inclusive, a Rede Globo fez uma novela chamada América na época. Foi. Por causa dessa febre da música sertaneja. Então eu frequentei shows com grandes personagens desse meio, da música sertaneja, festa em Barretos, o maior evento do Brasil, frequentava as casas country de Curitiba mais conhecidas, que eu não vou citar nome aqui, né? Tá bom? E assim, não me preencheu. Era presidente do grupo, não me preencheu, festa a semana toda. E aí eu entro para um quarto movimento. Aí eu entro para uma torcida organizada de um time de futebol. Que é o melhor time do Brasil. Ai, eu tenho a minha opinião, né? Vai, diga lá, qual é o time? O Atlético Paranaense. Certo.
A maioria não vai concordar, né? Mas tudo bem. Estamos passando uma fase difícil agora, né, Elis? Mas vamos voltar. O time do Atlético vai normal, voltar. faz Normal. parte. Uma certa vez, no passeio público com a torcida rival do Atlético Paranaense, uma briga, eu era da torcida, então colocava o uniforme da torcida organizada, e uma briga, o pessoal, no caso ali, me cercou, e um dos rapazes falou assim, tu vai morrer, caveira, porque a torcida do Atlético tem uma caveira atrás. E eu falei bem assim, não é nenhuma inverdade, tá? Não é nenhuma inverdade. Eu falei, se tu é macho, atira. O cara pegou, me mostrou o 38, me mostrou 2 balas no 38, colocou na minha cabeça e começou a atirar e a bala não saiu. Uau. Porque eu não tinha mais vontade de viver. Eu bebia, me preenchia de algo para tentar mostrar uma pessoa alegre que eu não era. Um vazio muito grande. Não aconteceu nada. Claro, eu apanhei naquele dia, mas a bala não saiu. A sova levou, E né? vocês não estão falando com espírito aqui não, tá? Eu estou vivo, tá bom? Então esse era o Fabiano até 2005, que teve uma experiência com Deus muito forte em 2005. Mas depois disso, eu precisei trabalhar algumas coisinhas. E o primeiro princípio, quando eu comecei a enxergar algo, porque tudo aquilo que você identifica, você muda. Ó, vou falar essa frase olhando para vocês aí, ó. Tudo aquilo que você identifica, você muda. O ser humano precisa enxergar o problema. Melhor, o desafio, né? Problema desafio. não. Deixa eu voltar aqui. O desafio. Quando você enxerga, fica mais fácil para você resolver. Então, primeiro princípio, falei, peraí. Como que eu vou construir, fazer algo diferente nessa sociedade? Porque o Fabiano vítima até 2005, no mês de setembro mudou tudo. Até hoje, de vítima para uma pessoa resiliente. Teve 3 passos. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Os 3 passos que tiram uma pessoa do vitimismo e leva para a resiliência. Podemos conversar sobre isso? Sim. Tô curiosa para saber. 3 passos. Então, ó, pessoal, anotem. Eu costumo dizer no meu treinamento, aliás, posso compartilhar? Falar do Claro. livro? Eu estou como escritor, tenho 5 livros escritos. E esse daqui é do meu evento que eu faço no Brasil e fora, chamado Recomeçar Ainda Dá Tempo. Trabalho área emocional, liderança, família, legado. E hoje nós estamos fazendo o Recomeçar em vários países. Já está nos Estados Unidos, África, Olha, que Peru, legal. Bolívia. Estive na Angola 2 vezes, na África, Olha. né? Fiz agora, recentemente, no Acre, ali também, Bolívia, Peru. E estamos aí deixando a vida das pessoas mais leve. Então, esse Fabiano, que se tornou escritor, se tornou mentor, palestrante, um treinador que já fazem aí 19 anos. Como? A pergunta, né? O como, se você colocar no Google, é a palavra que mais sai. O como. 3 passos. Primeiro passo, perdão. Eu precisei perdoar todos aqueles que me feriram, inclusive meu pai. É fácil perdoar? Não. Não é. Não é. É difícil. Mas quando você tem entendimento que o perdão é o melhor caminho, o perdão é uma decisão, não é um sentimento. O perdão não é uma amnésia, você vai lembrar da situação, mas não vai sentir mais aquela dor. E o primeiro princípio é perdoar todos aqueles que me feriram, inclusive o meu pai. Liberei isso para ele e isso gerou uma novidade de vida dentro de mim. Porque tem pessoas que vão assistir esse podcast que é super relevante, que são grandes líderes em algum segmento, mas ainda tem um coração peludo. Está com o coração cheio de mágoas. Cheio de bolor. Tá mofado. Bolor mesmo, Né? gostei Coração da tá mofado, palavra. tá com bolor. Cheio de bolor. E aí? O que fazer? Ah, mas foi ele. Ó, as palavras que eu costumo ouvir. Foi ele que me feriu, foi ela que me ofendeu, foi ele que me machucou. Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. Quem que está sofrendo? Quem que está sentindo a dor?
Não importa se feriu ou recebeu, é a própria pessoa. Eu vou contar um fato que aconteceu numa conferência que eu fiz em Xaxim, Santa Catarina. Eu estava lá fazendo o primeiro dia do evento, falando sobre perdão, e eu vi um policial lá atrás, desse jeito para mim. Ó. O que significa essa linguagem corporal para vocês quando a pessoa está fazendo assim, ó, com uma cara de bravo? O que significa? Não está concordando. Está concordando? Não. Não está Não concordando, está concordando. mesmo. E aí fui pro meu estande de livros, anotando ali, assinando aqui, daqui a pouco eu vi que ele ficava só me olhando. Aí eu pedi para um rapaz, falei, fulano, por gentileza, veja o que o policial precisa lá, porque ele não tira o olho de mim. Foi lá, retornou e falou, ó, o seguinte, ele vai deixar você atender todo mundo, mas ele quer conversar com você sozinho. Eu falei, não, você vai ficar aí? Não sei o que aconteceu. Tá bom. Ele veio, chegou e falou, tudo bem, Fabiano? Eu falei, tudo bem, e o senhor? Um homem forte, parecendo o Arnold Schwarzenegger. Falei, ai, o que eu fiz na palestra? Então, Fabiano, podemos bater um papo sobre perdão? Falei, podemos. Então, 2 anos atrás, eu fiquei numa cadeira de roda. Uma briga com o bandido, fiquei numa cadeira de roda, perdi meu emprego, perdi minha esposa por causa desse bandido. E aí, o que eu devo fazer? Não estou mais na cadeira de roda, mas eu estou sem o emprego ainda e sem a esposa. Eu falei para ele assim, então, vamos almoçar amanhã para ter um tempo de qualidade? Vamos? Porque uma boa conversa cura. Sentei para almoçar com ele. E eu falei, vou ter que falar isso. Não sei qual vai ser a reação dele, mas falei, você quer tirar essa dor, esse ódio? Porque ele ainda tinha o desejo de tirar a vida desse bandido. O bandido estava na cidade, preso, mas ele tinha um desejo de tirar a vida desse camarada. Falei, tá bom. Então vamos lá. Você vai até o presídio, vai falar com ele e vai liberar perdão para ele. Ele ficou transtornado. Mas foi ele que me machucou. Eu falei, mas a dor, quem está sentindo? Faça isso. Resumindo, ele não fez os 3 dias que eu estava lá. Passou umas 2 ou quase 3 semanas. Ele me manda uma mensagem. Ele falou, preciso falar contigo. Eu falei, meu Deus do céu, será que ele matou o camarada? Ele foi lá e matou o cara. E eu falei bem assim para ele, quando você chegar lá, pode abrir teu coração, fale tudo. Tudo que está dentro do teu coração. Solte esse ódio. Mas não mate ele. Resumindo, ele falou, Fabiano, fui lá. Quando eu cheguei no presídio, o bandido olhou para mim, já levantou as mãos. Eu falei, não, pode abaixar as mãos, eu quero falar contigo. O policial pegou no ombro dele, com essa mão direita colocou no ombro dele e começou a falar, eu sinto isso. A minha vontade é fazer isso. Você fez eu perder minha família, perder meu trabalho, me deixou na cadeira de roda por 2 anos. Mas sem vontade nenhuma, porque perdão não precisa ter vontade. No começo. Tem que liberar, porque é uma energia. Ele chegou sem vontade e ele disse, eu te perdoo. Não estou com vontade nenhuma, estou com raiva, mas eu quero liberar essa palavra, porque palavras têm poder para construir ou destruir. Eu te perdoo. A cena é incrível, ele me contando. O rapaz lá deita, beija os pés dele e pede perdão para o policial, chorando. Aí quebrantou o coração do policial, ele começou a chorar também, levantou o cara e os 2 se abraçaram. Uau. Piei. Então quero soltar uma informação aqui para você. O ódio vai tirar o pior de você, mas o perdão vai trazer o melhor de você. Decida qual lado ficar. É verdade. Tá, mas tem mais ainda. 3 meses depois, ele estava com emprego e a esposa voltou com ele. E não é uma inverdade. Porque o poder do perdão. Quando eu perdoei o meu passado, eu limpei meu coração. É o suficiente? Claro, muitas coisas. O poder da excelência depende do perdão no início e no final. Então, é tudo. Uhum. Mas, para continuar essa vida e ser alguém diferente, depois do P do perdão, é necessário o P da preparação. Porque Deus ele faz tudo por nós, menos a nossa parte. Deus não vai ler um livro por mim.
não vai fazer exercício por mim. Então eu precisei me preparar. E uma das coisas que gerou dentro do Fabiano o sentimento da preparação é olhar para a minha constelação familiar sem julgamento e perceber que do Fabiano para trás, mais ou menos de 100 a 120 anos, não nasceu nenhum escritor. Tinha 3 tipos de maldições dentro da minha família. Alcoolismo, ignorância intelectual. Falei, peraí, chega, vai parar em mim. Eu vou cortar o cordão umbilical disso e eu vou me tornar o primeiro escritor. Não por arrogância, nada disso. Não culpo ninguém. Eu estou repetindo isso aí porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas você agora está humilhando antepassados, seus familiares? Não, pelo contrário. Decidiu fazer diferente, né? Exatamente. Cada um ali teve a vida que escolheu ou passou a situação, eu não estou nada contra. Mas eu não preciso viver esse ecossistema novamente. Aí eu comecei a me preparar. E a preparação depende de 3, 4 palavras aqui. Para você se tornar resiliente e fazer algo diferente na sociedade. Porque o mundo lá fora precisa de nós como resposta e não como problema. Ou como desafios. O mundo precisa de nós. Aliás, no Brasil existem 47 milhões de empreendedores. Muita gente. Já parou para analisar o nome empreendedor? Empreendedor, termina com dor. O empreendedor alivia a dor. Então, o empreendedor agrada muito a sociedade e agrada, acima de tudo, a Deus. Por quê? Uma empresa de pé sustenta muita gente. Ah, mas eu tenho só um funcionário. Está aliviando a dor de uma família? Está aprovado. Ah, eu tenho 22 mil funcionários, que nem o nosso camarada da van lá. Não importa a quantidade. Se tornou um empresário, um empreendedor, sim, está aliviando dores. Quando eu tive pela primeira vez uma crise de ansiedade em 2020, que eu acordo com aquela sensação, eu não sabia o que estava acontecendo, e era uma sensação de morte, de descontrole total, porque eu não conseguia controlar o meu organismo, por conta do medo que eu sentia. E aí que eu ligo para a Elis no dia seguinte para ela vir me socorrer, que ela consegue me explicar o que eu estou sentindo. E eu começo a ter pequenas crises depois disso, até que tudo começa... Foi bem no início da pandemia, abril de 2020. Foi. 2020, junho, veio o meu divórcio. Eu tinha uma empresa com uma média de 150 franqueados, mais uns 12, 13 funcionários. E eu falava, e 3 filhos pequenos. Eu falei assim, eu não posso parar. Se eu parar, como é que eu vou alimentar os meus filhos? E os meus funcionários? Como é que eu vou abandoná-los nesse momento? Então, mesmo na dor, no desconforto das crises, eu levantava e eu ia trabalhar. Então, é bem isso que você está falando. Quando você se torna um empresário, você se torna responsável por várias famílias. Sim. Que dependem do seu levantar todos os dias. E aí, pegando o gancho de você falar, né, do Fabiano antes e depois, eu fui buscar. Por quê? De estar num casamento infeliz há 25 anos, por que que eu aceitei a obesidade do jeito que eu aceitei, por que que eu tinha que, né, beber todos os dias para curar aquela dor que eu tinha. Então, eu falo que eu... Você bebia também, então? Sim. Não era só eu, então. Mas hoje eu bebo socialmente, sim. Né? Mas antes eu bebia... Excesso. Não em excesso, mas eu precisava todos os dias de um drink para dormir melhor, vamos pensar assim. Sempre dando uma desculpa, né? Tava feliz, bebia. Tava triste, bebia. E aí eu fui buscar ajuda, né? Psicológica. Não quis tomar remédio, o máximo que eu tomei foi um Passiflora. Porque eu falava, se eu tomar o remédio, eu vou estar maquiando. Então, eu tenho que buscar. Daí fiz hipnose, busquei coisas da minha infância. Também tive um pai
ausente, alcoólatra, mas que não era agressivo, né? Não deixava faltar, pelo menos, o alimento em casa, e me ensinou muito o que eu sou hoje no quesito honestidade, mas faltou o carinho, faltou o acompanhamento, né? Minha mãe sai de casa eu com 11 anos de idade, então também sentia muita falta dela naquele momento, e eu fui curando, né? Tanto que quando eu a perdi o ano passado, eu tive um momento antes dela perder a consciência sobre tudo isso. E liberei, já tinha perdoado, ela sabia, mas precisou daquele fechamento. Eu falei, mãe, entenda que você me deu o que você tinha. E tá Perfeito. tudo bem. E eu fui buscar. Eu fui buscar o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, e tá tudo bem. Você me deu o que você tinha e eu te perdoo. Né? Porque eu sabia que ela precisava ouvir esse perdão, esse fechamento, para ela seguir em paz. E assim aconteceu. Foi. Foi muito bonito, assim. Porque todos nós sabemos que um dia nós vamos partir. Então, e outra coisa que eu até conversei com os meus irmãos sobre isso antes, que eles fossem também resignificar tudo isso com ela, porque se a gente perde uma pessoa que de alguma forma foi importante na nossa vida, pai, mãe, irmão, familiares, amigos, enfim, e você não libera esse perdão, é muito pior ficar com ele. O remorso, né? E uma observação só voltando no perdão. Quando a pessoa não perdoa, além da autoestima baixa, já comprovado já pela ciência, a pessoa pode adquirir até 200 doenças no corpo, inclusive uma que é super conhecida, que a faculdade de Harvard afirma que 80% do câncer é falta de perdão. 80%. Eu acredito E 20% é genética. 80% é falta de perdão. Ou, em outras palavras, perdoou, matou o câncer. É verdade. Incrível, né? O emocional, por isso que eu trabalho muito, eu sou muito intencional antes de trabalhar network, liderança, qualquer coisa exterior, eu vou para o interno. Por quê? Se a pessoa não estiver bem aqui dentro, pode ter as melhores ferramentas externas. É não vai fluir. É o interno, tem que trabalhar as emoções. Então, tirando traumas, bloqueios, o ódio, o coração peludo, e qual é a tua fala? O bolor. O bolor. Aí a pessoa começa a enxergar, né? Sim. Então, voltando à preparação. A preparação tem ali 4 itens ou 4 características que o Fabiano trabalhou no passado. São elas. Livros. O ano passado, o brasileiro, olha, me deixou muito triste. Ou os brasileiros no plural. Por quê? O ano passado, 85% dos brasileiros não leram um livro sequer. E tem uma frase no Vale do Silício que diz assim, que uma informação vale mais do que petróleo. E tem um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 6 a 8, que diz assim, busque conhecimento, busque sabedoria, e no tempo determinado o conhecimento e a sabedoria irão te abraçar e te exaltar. Olha o poder do conhecimento. É verdade. Então, ler. Fabiano, mas eu sou preguiçoso. Então, vamos aqui abrir aspas e deixar uma fala e fecha. A preguiça é um bloqueio emocional. Tem que trabalhar. Ela se chama clinomania, que é um excesso de preguiça. É algo que vem lá de trás da infância, porque provavelmente naquela ambiência que você viveu, ninguém te ensinou, disciplinou, ninguém leu um livro para você. Então, tem que trabalhar. É um bloqueio emocional. E não é normal. Não é normal. Então, a leitura ajuda muito. A leitura ajuda a comunicar bem, e quem comunica bem multiplica tudo na vida. Existem 7 medos capitais no planeta. 7 medos. O maior medo é da comunicação. O segundo maior medo é o da morte. O terceiro maior medo é medo de ficar pobre. O quarto maior medo é o de ficar rico,
que tem gente que tem complexo de inferioridade, fica com medo de receber um celular novo, uma casa nova. Tem. O quinto maior medo, medo de compartilhar o seu sentimento para o próximo. O sexto maior medo é o medo de ter amigos, aquela pessoa individualista, sabe? Não gosta de ter pessoas e prefere conviver com 20 gatos, que nem eu conheci uma pessoa que tinha 23 gatos na casa. Não gostava de pessoas mais gatos? Adorava. Não, 23 não, né, gente? É muita coisa. A vida é o seguinte, a vida é feita de equilíbrio. O que falta gera pobreza e não há virtude na pobreza. O excesso, a acumulação, também não é legal. Então é equilíbrio. 23 gatos. Não é certo, né? Não funciona. Então, assim, ó. E o sétimo, né, o maior medo é o medo do futuro. Pensamentos tipo, o que será da RH Talentos amanhã? O que será da nossa família amanhã? Então, é um medo futuro. São 7 medos. E o primeiro está lá, comunicação. Gente, é forte, né? Comunicação. Então, a leitura ajuda. Eu tô nesse meio aí. Tá nesse meio? Agora melhorei bastante. Passei a me autodesafiar, mas fui me preparar. Muito bom. Então, conversar com pessoas que me deram dicas importantes, me espelhar em pessoas que eu admiro. Fui fazer o curso de oratória. Sim, sim. Né? Então, e aí comecei aos poucos, né? E tô indo. E vai conseguir. A meta é, com 50, daqui 2 anos, quando eu completar 50 anos, é me tornar uma palestrante. Daqui quanto tempo? 2. E por que você não pode acelerar isso? Porque eu gosto de me dar prazos. Ah, é? Que legal. Porque aí eu consigo fazer todas as atividades que eu tenho para fazer e ainda me preparar para aquilo que eu estou objetivando. Uma pergunta. Qual área que você gosta de trabalhar para aliviar a dor de alguém? Eu gosto de o autodesafio. Eu acho que todos nós somos capazes de fazer tudo aquilo que queremos. Eu vou fazer um desafio aqui nesse podcast. Ai. Murilo, grava aí, tá, Murilo? Testa aí. Não, pode gravar, faz uma história aí para você colocar, eu vou colocar no meu Instagram já. Ai. Vou fazer aqui, ó, grava que eu vou... 15 segundos desse desafio. Você disse que tem um prazo de 2 anos, né? Eu faço a conferência Recomeçar, inclusive essa semana agora, dia 7. 7 é agora, sábado, né? Sábado agora tem a conferência Recomeçar aqui em Curitiba, no Hotel Nacional Inn Santa Felicidade, 90% dos ingressos lotados. Que bom. Nós vamos trabalhar saúde integrativa, liderança, legado e família. E eu deixo o convite para vocês, tá? Vai ser uma honra ter vocês lá. Mas o desafio você disse 2 anos. 2 anos. O ano que vem, quando eu fazer o Recomeçar de novo, eu quero você como palestrante no Recomeçar. Uau! Então tem que correr com a minha preparação. Tá gravado. Tá gravado. Olha aí, vou recapitular. Ano que vem, você vai estar na conferência Recomeçar, ser uma das palestrantes oficial. Uau, convite aceito. Aceita? Aceito. Olha a frase. O segredo do nosso, vou colocar o nosso, né? O nosso sucesso depende da nossa velocidade. Sim. O segredo do seu sucesso depende da sua velocidade. Então, de 2 anos, acelera para 1. Quantas coisas você vai ganhar e as pessoas também. Verdade. Então, deixa esse desafio, tá? Tá bom. Ano que vem, Renata estará na conferência Recomeçar. Preciso correr, hein? Corre. Então, vamos lá. Ó. Leitura me ajudou muito. Ler, é claro, tem que ser intencional para ler. Uma vez eu cheguei para um menino, eu tô com uma crise, eu não saio do SPC e Serasa e vivo lá. Falei, tá bom, filho, mas você lê livros, tal. Falei, não, de vez em quando. Falei, então você vai ler um livro. Um livro legal para te ajudar sobre mentalidade, tal, trabalhar neurociência, entender um pouquinho sobre finanças, tal. Eu pedi, no caso, para ele ler um livro, e ele leu um livro totalmente insignificante e incoerente, que não tinha nada a ver com aquilo que eu falei. Então, claro, tem que ser intencional. Então, ler livros sobre área emocional, finanças, network. Gente, network, 85% da sua mudança de fase depende de pessoas. 85%. É muita coisa. Então, se o Fabiano não saber se relacionar com pessoas, todos os meios e níveis, será muito desafiador. Então, a leitura é um item 1. Lê bastante. Número 2.
ter bons mentores. O mentor, ele acelera o processo para você, ele faz você economizar tempo e dinheiro. Então, ter pessoas que já chegaram no local que você tanto almeja. Eu fui atrás de alguns mentores, fui nos Estados Unidos para entender a mente do pessoal, fiz conexões com eles, peguei informações e hoje estou ajudando um país chamado Brasil. Então, ter mentores, pessoas que já chegaram no lugar que você almeja é necessário. Então, foi isso que eu coloquei na cabeça para mudar na preparação. Número 3, já falei lá no começo, mas vou recapitular aqui. Ambiências. Uhum. Ambiências faz toda a diferença. Então, a sabedoria habita em alguns lugares. Então, quais são as ambiências que nós estamos convivendo? E número 4, cuidar da saúde. Sem dúvida. Pasme o que eu vou dizer. Até 2030. 2030. Eu vou olhar agora para a tela. Até 2030, repetindo pela terceira vez, o mundo vai ter 2 bilhões de obesos. Até 2030. Então, isso significa que o emocional dessa galera deve estar lá embaixo. Uhum. Por quê? Porque o ser humano não come comida, ele come emoções. O ser humano não bebe bebida, ele bebe emoções. O ser humano não gasta dinheiro, ele gasta emoções. Verdade. Percebeu? Tudo está vinculado com as emoções. E o Fabiano, eu vou mostrar lá na conferência, se vocês estiverem comigo dia 7, eu vou mostrar quem era o Fabiano antes. Hoje eu estou menos feio. Mas antes, gente do céu, que desafio. Eu falei, não pode. A minha esposa foi uma heroína. Falei, como que você me casa com um camarada desse? Tudo torto, não tinha linguagem corporal, um negócio... Tá, beleza. Mas assim, era difícil. Como que eu acordei? Eu fiquei quase 10 dias internado no hospital em Campo Mourão. Porque deu um problema na vesícula, muitas dores, e fiquei lá. E no 12º dia, fui para a cirurgia. E o médico, pronto para dar anestesia geral, e eu fiz uma oração assim na mente. Falei, se o senhor me permitir acordar, eu vou cuidar da saúde, eu vou colocar prioridade. E eu abro parênteses para dizer algo aqui. Troque o P da procrastinação e traga o P da prioridade. Porque eu sempre adiava, vou cuidar da saúde, e comia mal, refrigerante, gordura e tal. Procrastinação. Quando eu coloquei a prioridade, que não é fácil, Não. eu estou aqui colocando uma observação. A disciplina é difícil mesmo. Não é fácil. Mas tem um texto bíblico também que me faz aqui, traz à memória. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: toda disciplina no início é ruim. Olha, a Bíblia não fala nenhuma inverdade. Ela fala realmente, não é fácil. Então, toda disciplina no início é ruim, vírgula. Mas se você chegar ao término dela, você recebe frutos pacífico e paz. A Bíblia está dizendo que você recebe frutos, que é resultado, e paz. São as duas coisas que o ser humano precisa para sobreviver. Ele precisa de paz, que é a ausência de frustração, de angústia. E ele precisa do quê? De resultado. Porque todo resultado cura. Perceba, a área que você está feliz, a área que vocês estão felizes, Vai embora. você está tendo resultados, está satisfeito. Mas a área que você ou eu estamos insatisfeito é porque não tem o resultado ali. Então, por isso que o resultado ele transforma. Então, Fabiano Leite mudou de 2017 para cá. Se eu falar para vocês, não é uma inverdade, gente. Quantas vezes vocês acham que eu faço exercícios por dia? Musculação e corrida. Por dia? Por dia. Uma. Eu acho que 3. 3. Olha só. Isso aqui para mim era impossível. Impossível 2017 eu pensar assim. Porque eu coloquei um hábito, né, bom. Eu mudei essa mentalidade que não foi fácil, mas é possível. Eu já cheguei a fazer exercício, musculação e corrida, porque como eu moro perto do Parque Barigui, eu estou lá sempre. Eu sou conhecido no Parque Barigui como calça amarela.
Sabe por quê? Como no caso o meu irmão, ele tem uma academia da Spider, então o uniforme é a cor amarela. Então se você vê lá, tá no Parque Barigui, vê lá no fundo uma bolinha É amarela, você. sou eu. Eu já cheguei a fazer 5 vezes por dia Uau. exercício. A minha média é de 2 a 4 por dia. Mas você faz picado? Uma vez me perguntaram assim, cara, você não trabalha não? Vamos lá. Como que é a minha vida? 5 horas da manhã eu já estou dando treinamento. 5 da manhã. 6 da manhã vou para a musculação, academia perto de casa. Volto para casa, tomo banho, já vou para o consultório atender presencial. Quando não tem aluno ali, pega a roupinha, a calça amarela, Vai Parque correr. Barigui. Volto para o consultório. Aí de tardezinho, vou para a academia. E à noite fecho de novo com a academia ou uma corrida. Então, uma média de 2 a 4 por dia. Você cansa? Não. O organismo acostumou, né? Acostumou. O hábito positivo, né? Gravou. Saiu de uma crença limitante e se tornou uma crença fortalecedora. E se você me perguntar, vivo melhor? 100%. Então, saúde. Para finalizar isso aqui, para entrar no último item, que é super importante, algumas frases. Se nós, eu coloco esse pronome porque serve para mim, se eu parar, volto, né, novamente para o estado antigo. Se eu não cuidar da saúde hoje, eu vou ter que cuidar da doença amanhã. E a doença é sempre mais cara. Academia é 120, 150 reais a média, né? 180. Mais caro e mais difícil, né? Mas a doença... É melhor sentir a dor do suor agora, você está lá suando, do que a dor da atrofia. Os músculos lá amarram um no outro, trava, vai para uma cadeira de roda. O normal é ter saúde, o anormal é ser doente. E lembrando, se não cuidar do corpo, vamos dar alguns exemplos aqui, o ser humano tem 2 corações e 2 cérebros. Uhum. O primeiro cérebro é o tic-teco aqui, né? O Pink e o cérebro. Lembra do desenho? Uhum. Pink e o cérebro. Qual que é o segundo cérebro? O intestino. Sim. É o segundo cérebro. Os 2 corações. Esse aqui, nós temos 60 órgãos. Esse aqui, né? O bate-bate aqui, nosso. E o outro é a panturrilha. Na panturrilha. Por que eu faço musculação? Tem gente que fala assim, cara, você faz tanto tempo musculação, você não fica... Não, mas eu não quero. Eu só quero estar em equilíbrio. E eu cuido da panturrilha por quê? Depois dos 50, pode perceber as pessoas mais de idade, elas andam bem molinhas. Aham. Porque não tem resiliência onde? Na Na panturrilha. panturrilha. Então, eu já estou pensando aqui para ficar com o meu corpo estruturado depois dos 50. Então, gente, a fala que eu quero deixar aqui em observação, e é muito sério, nós temos que entender como o jogo funciona, o jogo da vida. É. Não tem como eu pegar um atacante e colocar na zaga e o zagueiro no ataque. Não vai funcionar. O atacante é atacante, o zagueiro é zagueiro. Tem que entender como o jogo funciona. Ah, mas Fabiano, eu não tenho tempo. Ah, por favor, não faça isso comigo. Quer me deixar bravo? É 2 coisas. É falar que não tem tempo e se vitimizar. Porque tem tempo. Quando você quer, você arruma tempo. O problema é que não é prioridade. Não é. Arruma as desculpinhas da vida. E tem uma frase do Cash Luna que eu acho muito legal, que ele diz assim, Deus levanta você dos seus fracassos, mas não das suas desculpas. É verdade. Fato. Então, cuidar da saúde é prioridade para o líder, para o empresário. É uma questão de sobrevivência. Por quê? Vamos lá, Renata. Se acontece, não vai acontecer, mas se trava, dá uma atrofia, acontece uma situação e você não pode trabalhar por 6 meses. Como que vai ficar a empresa? Eu sei que tem pessoas ali, mas você tem que estar lá junto. Sim. Muda tudo. Os olhos do dono é que engorda o gado, né? Perfeito. Isso é verdade, é fato. Então, todo líder tem que cuidar da saúde. Então, foram 4 coisas que eu coloquei desde 2005 para cá. Livros, no caso, cursos, né? Hoje você me perguntou da formação. Eu tenho formação em
Tenho uma pós em neuroeducação, que é para trabalhar o ser humano. Tenho bacharel em teologia, psicanálise, PNL e outros cursos também. Tudo para trabalhar o ser humano, corpo, alma e espírito, porque pela Bíblia e pela ciência já foram comprovadas que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, busquei todas as ferramentas para entender o ser humano. Então, a preparação, eu não posso parar. Até o último dia da minha vida eu tenho que continuar me preparando, porque o público é exigente. Traz um assunto aqui, daqui a pouco quer uma novidade. Não precisa trazer tantas novidades naquele momento, mas tem que ter uma pelo menos, né? Uhum. Eu acho que hoje as demandas, né? Acho que as pessoas poderiam simplificar um pouco mais. Menos é mais. Menos é mais. Eu acho que o vitimismo está muito em alta mesmo, né? E as desculpas. Eu acho que a gente tem que aprender a dizer. Eu faço hoje atividade física, era algo para mim também inimaginável, muito tempo sedentária. Inclusive, em breve eu vou postar lá nas minhas redes o antes e o depois. Opa, maravilha. E tem dias que realmente eu falo assim, não, hoje eu não vou. Mas eu não fico eu não vou porque eu tô cansada, eu não vou porque eu tive um dia difícil no trabalho. Não, eu não vou porque eu não quero ir. Porque é desculpa que a gente arruma. Né? E nós somos muito bons para arrumar desculpa ou para terceirizar, né, a culpa. Nunca é sua, é sempre do outro. Não, é sua. Se você não fizer por você, e depois quando a gente levanta cedo e vai, o retorno é tão bom, né? A satisfação de ter feito um exercício físico. Então, eu tenho meu coach, meu esposo é meu coach pessoal ali, que vamos lá, depois você vai me agradecer. E às vezes eu vou brava, mal-humorada ali no carro, puxa, eu estava cansada, mas depois realmente o resultado e o bem-estar que a atividade física te traz, não tem preço. E realmente, eu penso hoje, depois de ter perdido a minha mãe tão nova, 63 anos a minha mãe estava, eu quero ter qualidade de vida. Porque é muito ruim mesmo você estar na velhice, né, acamado, enfim. Então, eu acho que é o jogo da vida E mesmo. ainda dá trabalho para os outros. E ainda dá trabalho. Se não morrer, dá trabalho para os outros. Que não digo que a gente não vá, né, Sim, passar sim. por isso, mas o que a gente puder fazer hoje Para diminuir. Para diminuir o risco, vamos fazer. Sim. Né? E o meu filho era obeso. Né? E depois que o Murilo chega na nossa vida, eu lembro que a gente foi numa consulta médica e o médico falou assim, quem faz supermercado? É ele que faz? Ou são vocês? A partir daquele dia, acabou as guloseimas, agora é super controlado. Eduardo é outra criança hoje. Né? Quantos anos? Agora tá com 14. Legal. Aí ele deu estirão. E eu lembro que eu tinha levado ele numa endócrina já preocupada, né, com a obesidade. E ela falou, se ele não emagrecer, vai chegar o estirão e ele não vai crescer. Hoje ele tá com 1,83 m. Uau! Né? Tá usando roupa M, então super magrelão. Que legal. Eu falei, agora ele quer fazer atividade para fortalecer a musculatura, tá jogando futebol, enfim. Então, é sobre isso, né? Então, eu sei que é difícil. Às vezes a gente falando, assim, quem tá nos assistindo, fala assim, mas é fácil falar. É fácil falar, mas quando você já passou, igual nós já passamos, né? Por algumas coisas nesse sentido, também é possível virar o jogo. Mas você precisa querer. A preparação tem que ser maior do que a vontade de vencer. Uma certa vez, Abraham Lincoln disse assim, uma âncora chegou para ele e falou assim, tá vendo aquela árvore, Abraham Lincoln? Quantas horas você precisa para cortar ela? 5, 6, 7 horas? Olha a resposta dele. Eu só preciso de 1 hora para afiar o machado. Por quê? Preparação. Preparação. Não é questão de muito tempo. A preparação de hoje, a preparação de hoje vai tirar a frustração de amanhã. Mas a falta de preparação hoje vai trazer a frustração. Nós vamos decidir para qual lado ficar. E aí, falando do empreendedorismo, né? Também é importante você se preparar, estudar, se autodesafiar, fazer aquilo que você
mesmo com medo, eu não tenho tanta experiência, mas vai buscar preparo para isso. Pegue mentores, se espelhe naqueles que estão conseguindo. A gente trabalha muito isso dentro do grupo RHF. Mas eu não estou conseguindo. Eu penso que se tem várias pessoas conseguindo, por que eu não estou? O que eu não tenho? O que eu não estou fazendo que o outro está fazendo? Né? E as pessoas tendem a olhar para o fracasso e não para o sucesso. As pessoas têm o costume de se comparar com o outro que está crescendo. Não se compare, aprenda com ela. Exatamente. É bem mais simples e o correto. Então, se for para se comparar, se compare com você mesmo. Eu me comparo todo mês. Fabiano, o que você cresceu? Então, se comparar com o outro vai gerar inveja. E assim, o ser humano é autodidata. Ele é treinável. E tudo na vida é treinamento. Sim. Eu tenho uma frase que eu falo muito na conferência Recomeçar, que é: quem treina, reina. Tudo é treinamento. Não tem outra opção. Esse Fabiano foi construído de 2005 até aqui. Tem uns que falam assim, é sorte. Poxa, sorte, se soubesse. Sorte ali. Se soubesse, né? Quantas noites de choro, desânimo, porque desanima. No meio da caminhada, a jornada não é fácil. Todo mundo quer chegar no destino, mas a jornada... É o processo, né? É o processo. É o casulo. O casulo, você está sozinho, num aperto, no escuro. Todo mundo quer ser a borboleta, mas ninguém quer passar pelo processo que é o casulo. Sim. Então, os poderes, eu vou dizer assim, os poderes que nós estamos trabalhando aqui nessa mesa é o poder do perdão, o poder da preparação e o último, o poder do legado. Deixar uma história. E para finalizar esse tempo aqui com vocês, eu posso contar mais uma história? Pode. Agora eu quero que vocês, que estão aí na sua residência, com a sua família, pudessem viajar comigo numa história. Vamos imaginar que acabou aqui o podcast, vocês foram para casa, cada um no seu quadrado, foram lá, estão preparando um jantar, um cafezinho, daqui a pouco toca a campainha na casa de vocês e na casa de vocês também. E quando vocês abrem a porta, está lá a morte. Com uma foice, a morte lá. Meu Deus, entra tomar um café também. Só beba um café e vai embora, faz favor. Mas a morte diz assim, ó, eu não vim buscar você. Fica tranquila. Então já acalmou teu coração. E a morte diz assim, eu posso entrar que eu quero conversar com você rapidinho. Aí você, como? A morte cá foi, você vai falar, não, pode, até vai gaguejar, pode entrar, entre. E aí a morte senta no sofá, olha para você e diz assim, eu posso te fazer de 3 a 4 perguntas? E depois disso eu vou embora. Aí você, sim, pode fazer. E a primeira pergunta da morte, para Elis, para a Renata, para o Fabiano e para você que está me assistindo. Primeira pergunta. Se você morresse hoje, quem são as 2 pessoas que estariam ao lado do seu caixão? Não os curiosos. Não as pessoas que vão lá chorar porque vai dizer assim, tadinho dele. Aliás, eu brinco muito com meus alunos, eu tenho muitos alunos no Brasil e fora. Falei, quando aconteceu o meu velório, se alguém de vocês, ou vocês ouvirem que alguém me chamou de tadinho, ele morreu, eu vou levantar do caixão, vou dar um tapa no camarada e volto a dormir. Porque uma coisa, eu não quero ser conhecido como tadinho. Eu quero ser conhecido como um treinador que gerou algo dentro do coração daquela pessoa. Tadinho não. Nem Deus tem dó de ninguém, nem Jesus tem dó de ninguém. O que Deus tem é compaixão, totalmente diferente. A morte pergunta, quem são? Vamos pensar aqui, vamos construir uma ideia. Quem são as 2 pessoas realmente que amaram vocês enquanto vocês estavam vivos, vivas? E vão estar lá, um de um lado e do outro. Não sai. Permanece lá, firme e forte. Quem são? Só pense, não me responda. Aí a morte faz a segunda pergunta. Quem são as 6 pessoas
que irão levar a alça do caixão de vocês? Quem são as 6 pessoas que irá levar o seu caixão? E quem são as 6 pessoas que irá levar o seu caixão? Não é os curiosos. Porque uma certa vez, no interior do Paraná, eu recebi uma ligação. Ô, Fabiano, tudo bem? Então, Fabiano, deixa eu falar aqui, mataram o meu irmão. Eu falei, meus sentimentos. Não, tem algo pior que a morte do meu irmão. Eu falei, tem? Eu falei, o quê? Ninguém veio no velório. Ai. Por quê? Ele ficou preso a vida toda. Quando ele saiu, roubou, mataram ele. Ninguém veio para dar entre aspas, um princípio de honra. Agora, para levar o caixão, você precisa de 6. Escoveiro. Mas não foram pessoas que amaram ele. Sim. Aí vem a terceira pergunta da morte. Quando chegar lá no cemitério, colocar o caixão no lugar, quem são as 2 pessoas que vão ficar um pouquinho mais de tempo na lápide, após todo mundo ir embora, vai ficar lá olhando para o teu nome, porque aquele nome gerou vida para aquela pessoa. Aquela pessoa vai chorar, vai começar a rir porque vai lembrar de memórias, coisas boas que vocês passaram. Quem vai ficar quando todo mundo ir embora, vai ficar mais 2 pessoas ali na lápide, dizendo, uau, ele ou ela morreu no corpo, mas eles estão mais vivos do que nunca dentro de mim. Aí vem a 4ª pergunta da morte. Se você morresse hoje, quem pararia a sua própria vida para levar a sua e deixar um legado? Quem iria continuar a sua história? Olha a última pergunta da morte. Aí a morte olha para você e diz assim, see you later, bye bye, take care. Vou embora e fica com a reflexão. Então, essa fala eu quero deixar para vocês. O que nós estamos construindo em vida, que após a morte, nós vamos ajudar muita gente ainda, mesmo com o corpo, né? Mas dentro de muitas pessoas, aquele nome, só de lembrar de você, a pessoa vai pegar ânimo. Eu vou contar, vinculado com mais uma história. Uma menina de 16 anos. Eu adotei ela como filha da fé. Uma menina que tentava tirar a vida dela, cortava no pulso, na barriga. Várias situações, complicado mesmo. Nunca trabalhou na vida, 16 anos, tentando se matar. Protegi ela, abracei ela, cuidei dela. Já fazem 3 anos. Trabalha, está estudando para ser médica. Uau! Olha só. Estudando para ser médica, trabalha. Uma menina de caráter. E eu fiz algumas perguntas para ela. Falei, se eu morrer, você falou, Deus me livre, você vai morrer com 98 anos. Falei, calma, eu estou perguntando. Falei, se eu morresse hoje, o que eu deixei no teu coração? A mulher me deu um currículo, aquilo lá me moeu. Falei, bom, né? Aí eu falei, ela é uma, eu falei, para mim, ela é uma que leva a alça do meu caixão. Ah, mas ela é mulher. Ah, ela vai virar homem na hora. De tanta força que ela não vai deixar. Ela vai brigar porque ela é nervosa, bate de frente. Ela deixa todo mundo, mas falou mal de mim. Então, ela é uma que eu tenho certeza que levaria a alça do meu caixão. E é sobre isso. E é sobre isso. Então, deixar um legado, deixar uma história. Eu estou deixando um legado com o marido, como empreendedor, como empresário. Como pessoa. Como filho. Como pessoa. Como pessoa, antes de qualquer coisa, como pessoa. Que tipo de pessoa Perfeito. você é? Porque a vida depende da palavra empatia. É. Servir o próximo. O que adianta eu ter conhecimento e não servir o próximo? É inútil. Quanto mais você serve, mais força você tem, mais alegre você fica. Então, os 3 poderes que eu deixo para nós aqui. Poder do perdão, olhe para o teu passado. Se está com o coração peludo ou com o coração... Com bolor. Com bolor. Perdoe. Perdoar sempre. Depois disso, mas eu já me preparo, então intensifica mais. Lê um livro, lê 2. Vai, vamos buscar, faz curso, vai, bora, segue lá. Preparação e olhe para o futuro dizendo, eu vou deixar uma história. Uhum. Eu vou deixar o legado. Muito bom. É isso aí.
Obrigada, Fabiano. Bela mensagem. Maravilha. Tenho certeza que, assim como encheu os nossos corações aqui, né, vai chegar em várias famílias, várias pessoas. Eu sempre falo, não importa a quantidade de pessoas. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, já é uma pessoa a menos que está sofrendo, que está resolvendo e que está crescendo. Eu falei acho que ontem, como vai acontecer essa conferência, recomeçar agora aqui em Curitiba, eu falei para a equipe, nós vamos ter lá pessoas que estão de luto, pessoas que tentaram suicídio. Uhum. Falei que se uma pessoa nós conseguimos trazer a ressignificação, já valeu. Já valeu. Acabou. É isso aí. É uma pessoa. Então, o jogo da vida depende do perdão, da preparação e do legado. Muito bom. Posso deixar minha rede social? Claro, Por Opa, favor. posso? favor. Pessoal, Fabiano Leite, você encontra no Instagram. Coloque lá Fabiano Leite Oficial. Canal do YouTube Fabiano Leite e a mesma também para o Facebook. Foi uma honra poder servir vocês. Obrigada, Fabiano. Obrigado. Sucesso, né? Sucesso Arrasou. nessa caminhada. Gratidão, obrigado. E para você que ficou conosco até agora, gratidão. Espero que realmente essa mensagem maravilhosa chegue no coração de vocês e que possa agregar, né, na vida de vocês. E não deixe, né, de nos seguir nas redes sociais, RHF Talentos Matriz, Renata Freires Oficial. Elis da RHF. Grande abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal.